Pessoal, aqui ó, um recado para os municipários de Porto Alegre. A Coperpoa Crédito Cooperativo é para você, para os municipários. Tem sede própria agora na Alberto Bins, 325, lá no 9º andar. O telefone é 3284-2600. Se você está precisando de empréstimos, consultoria jurídica gratuita, tudo lá na Coperpoa. E a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios que sejam residenciais ou mesmo industriais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Façam contato e um contrato com a IES Manutenção Predial. 3276-3945. Vilmar Govinatsky, recebendo um casal de amigos aqui, a Fermiana, prazer em tê-la aqui, Fermiana. Muito prazer, obrigada. Muito legal tê-la aqui no programa. E o Carlos Pires, né? O Carlos Pires já não está estreando. O Pires está sempre na boca, né? Está sempre por aqui. Sempre, né? A Fermiana está estreando hoje conosco, né? Mas o Carlos já é veterano. E aí, qual é o tema de hoje que o Pois Pires... olha, o Carlos Pires, então, é ex-diretor da IPTC, tem excelentes informações para trazer, novidades aí, que passaram pelo Legislativo, e a Fermiana também vai nos falar sobre educação especificamente para o trânsito, para o nosso comportamento. Mas vamos começar pelo Carlos. Quais são as novidades, Carlos, que transitaram pela Câmara de Vereadores? Parece que vem coisa aí que pode nos ajudar na coletividade? Sim. Na verdade, Silvio e Vilmar, ontem à tarde foi votado na Câmara Municipal um dos projetos que o prefeito encaminhou à Câmara Municipal, e esse especificamente falava em relação às taxas que a IPTC cobra do sistema de transporte. Então, foi aprovado ontem a retirada do percentual que a IPTC cobrava sobre o modal ônibus, que é a taxa de 3% sobre a CCT. O que nós achamos que realmente deveria ser retirado, porque isso vai fazer com que a tarifa do ônibus baixe. Então, somos favoráveis e acho que foi, nessa parte do projeto, foi boa. A IPTC tem como subsistir sem essa taxa, até porque a empresa ela tem outras fontes de renda e nesse momento de pandemia não é necessário e nem tem como se justificar que a empresa pública do município cobre uma taxa sobre o sistema, onerando assim a passagem do ônibus. Ainda mais onerando, né? Ainda mais numa situação como tu colocaste de pandemia, em que houve um prejuízo sério para as empresas. Né? Exatamente. Outras taxas que ontem não estavam no projeto, mas foram algumas emendas que apareceram, que nós também achamos importante que tenham sido votadas e aprovadas as emendas, são as taxas que retiram do modal táxi algumas taxas que o táxi pagava. Por exemplo, a taxa que era cobrada sobre o GPS dos veículos. E essa taxa também vinha para a EPTC para fazer o pagamento desse sistema todo. Mas acho que o sistema táxi também já está tão onerado que tem que tirar alguns valores, algumas taxas para que esse sistema, enfim, para que o transporte consiga trabalhar numa tarifa menor. Também foi tirado ontem a taxa de gerenciamento de operação dos táxis, que também onerava. Por que eu digo que a gente é favorável a isso, que o grupo de trabalho da mobilidade humana é favorável? Porque todas essas retiradas vai vir em favor do quê? Da população que vai pagar um valor a menos e o equilíbrio que nós achamos e devemos seguir, que é o modal táxi ter as mesmas vantagens e as mesmas obrigações que os aplicativos têm. Hoje, o aplicativo não tem taxa nenhuma. Não paga nada disso. Não paga nada. Então, por que o sistema táxi, que é um sistema regulamentado, tem que pagar? Perfeito. Entende? Então, até que a gente consiga fazer a regulamentação dos aplicativos, os táxis têm que ter as mesmas vantagens que o sistema tem, porque isso vai refletir diretamente na tarifa. Ou a questão toda é a seguinte, ou onera todos... Ou não onera nenhum. Ou não onera nenhum, que aí faz acaba privilegiando uma determinada categoria. Né? Assim como, reitero aqui, no programa passado, eu já havia afirmado e continuo dizendo, claro. Somos favoráveis aos aplicativos. Eles vieram para ficar.
Todos nós sabemos disso. Agora, eles não podem vir com uma série de vantagens que o sistema que já havia, que é o táxi, certo? Seja prejudicado. Então, que tenha, como tu mesmo disse, Silvio, agora, que seja a mesma vantagem para os dois sistemas. Claro. E o mercado, e a qualidade, e quem trabalhar melhor vai ter o maior número de passageiros. Exatamente. Antes de passar para a Fermiana, conversar com a Fermiana sobre a questão de educação, Carlos, uma última pergunta em função justamente disso. Então, e te cumprimentar justamente por essa visão de que, ao invés de onerar os aplicativos, é desonerar para trazer o equilíbrio, mas Perfeito. não botando no bolso do contribuinte, do Sem usuário. Sobre a oneração que está aí em pauta, vai rapidamente, Carlos, por favor, pedágio no centro de Porto Alegre. Bom, eu diria que esse projeto não deveria sequer ter sido, ou seja, que o ventilado. governo, para mim, o governo sequer deveria ter perdido tempo num projeto desse, porque justificar esse projeto dizendo que lá em Londres isso existe, pelo amor de Deus, Londres tem N formas de transporte público que fazem as pessoas chegarem no centro que não precisam Exatamente. de veículo, entende? Nós aqui temos o quê? 2 que chegam, tá? Que seria, e assim mesmo, de uma forma pequena, que seria o barco que vem de Guaíba até a cidade, e o ônibus, e o resto é carro. Nós não temos um sistema de transporte público que faça com que o cidadão opte por vir num desses sistemas ao centro. E fazendo o pedágio no centro, nós vamos fazer exatamente o que a gente pensa. Não quer. Nós não queremos que o centro da cidade vire Fique abandonado. Uma cidade abandonada. Vai ser mais esvaziado do que já está. Aliás, esse tipo de atitude, por exemplo, essa desoneração do sistema de transporte de Porto Alegre, vem em boa hora, mas poderia ter vindo antecipadamente. Uma pena que os nossos governantes, eles pensam só nos anos eleitorais. Né? Sempre acontece isso. E vale para todos os governantes. Quer dizer, passa 3 anos sem fazer nada, submetendo a população às mais humilhantes situações, aí no ano que é a eleição, os caras fazem isso. Não é para o atual prefeito, não é para o atual governador, mas são todos os políticos. Nós temos que pensar isso na hora da eleição. Quer dizer, então, fica esse registro aí, né, Vilmar? A educação no trânsito é fundamental também. É fundamental, né, Fermiana? Como é que estão esses projetos aí de educação para o trânsito? Bom, o nosso grupo, bom dia primeiro, né? O nosso grupo de mobilidade de trabalho, mobilidade humana, né? A gente discute muito as questões de educação, né, Vilmar? Esse grupo é forte, né? É muito forte, é um grupo formado por pessoas muito qualificadas, né? E assim, o que a gente pensa? A educação, antes de tudo, ela passa por esse processo de mudança de comportamento, né? Como tu faz isso? Faz isso da mesma maneira que a gente tem que pensar as questões ambientais. Faz isso com exemplo, né? E faz isso construindo com as pessoas que são formadores, né? Levando para as escolas. Como que tu vai levar? Tu vai colocar mais uma função para o professor? Tu vai aumentar o currículo dele? Não. Tu vai fazer formação de professores. É isso que a gente pensa, levar a nossa experiência, o nosso conhecimento empírico de quem trabalha com educação, de quem trabalha com essa mudança de paradigma e levar para as escolas. Os professores da rede municipal e estadual, eles têm horas de formação. Por que não transformar essas horas de formação colocando como obrigatório? Bom, são 20 horas de formação, nós vamos oferecer para vocês 20 horas de educação para o trânsito. E vocês vão ser multiplicadores dentro dos espaços escolares para trabalhar com as crianças, para trabalhar com os adolescentes. Isso contando, claro, com o apoio, com todo o suporte conjunto. Dos gestores. Dos gestores que trabalham com mobilidade urbana, com educação para o trânsito, com uma equipe qualificada. Secretarias municipais de educação. Exatamente. Tudo. A tua colocação é no sentido, então, de que não haja professores específicos e sim todos os professores se engajem no propósito, é isso? Exatamente, Vilmar. Que seja interdisciplinar. Que isso passe por todas as matérias, que todos os professores, de alguma maneira, tenham subsídio, tenham assim, recursos para trabalhar com as crianças, sabe? E isso é importante, né, que tu fala essa questão aí, porque o professor, ele exige,
ele naturalmente ele exige dos seus alunos, e para o aluno, ele é um mestre, ele é um orientador. Ele né? é um modelo, né? É um modelo. Por certeza. exemplo, na família, hoje em dia, tu não tem como os pais trabalham e tal, então a criança, normalmente nessa idade, né, no ensino fundamental, por exemplo, ela não tem essa possibilidade de, na família, ter esse tipo de Muitas educação. vezes né? não tem nem tempo maioria não dentro tem, de casa, né? Quando tu tá com os teus Isso é muito bom, filhos, que projeto maravilhoso. isso a gente vai levar, vamos levar adiante, vamos aplicar, né? Temos uma equipe extremamente competente para fazer isso e acho que para os professores, porque quando eles têm a obrigação de fazer esses cursos, muitas vezes eles ficam procurando essa formação, vou fazer porque é necessário. E se tu tem para oferecer essa Claro. formação, Então, né? enriquece o próprio professor. Né? Exatamente. E as crianças são, meu Deus, são ótimos propagadores e são eles que vão mudar. Eles mudam, inclusive, até a gente, os pais. Mudam né? o cinto de segurança, né? Pelo amor de Deus, foi uma mudança incrível. Hoje tu vê as crianças pedindo para os pais coloquem o cinto, né? E elas entram, a primeira coisa que pedem é o cinto de segurança. Exatamente, o cinto É uma de cultura segurança. que mudou, né? Aí tem certos motoqueiros aqui, a gente conhece na praça, viu, que tu tem que encaminhar uns caras aí para fazer um curso desse. Né? Bom, isso fica à Tem um na vontade. mesa aqui, ó. Tem um na mesa aqui. Mas eu né? diria assim, Mas ele é um ótimo motoqueiro, a gente já sabe. eu diria assim, eu acho que a gente, Salvou, né? eu acho que a gente tem que olhar essa categoria com muito a fundo e com muito carinho. Claro. Porque te diria assim, ó, quem é que fez as coisas andarem na cidade enquanto a cidade estava parada? Perfeito, Carlos. Foram os motoboys, É, Perfeito. exatamente. que não tiveram nenhuma ajuda de ninguém. Saíram No peito e na raça. no peito e na raça. Então, eu acho que esse tipo de profissional tem que ser olhado de uma outra forma. Ele tem que, sem dúvida nenhuma, ele tem que fazer curso de qualificação, mas eu não tenho a menor dúvida, Silvio, é uma categoria que, bem trabalhada, nós vamos ter resultados muito satisfatórios, principalmente na redução dos acidentes, Exatamente. que é o que interessa para nós. E isso que tu fala, ser bem trabalhada, significa dizer o quê? A gente circula na cidade, eu circulo na cidade desde que cheguei aqui em Porto Alegre, então a gente vê a evolução das coisas, né? Com a multiplicação dos motoboys e tal, isso aí, o trânsito mudou. E o motoboy, ele precisa também ter essa consciência de Sem a que menor ele é a dúvida. parte mais fraca no trânsito. Não tenha É dúvida. ou não é? Não Não é tenha- só caminhões, ônibus, carros e tal, ele é a parte mais fraca. Então, ele tem que se cuidar primeiro. Não tenha No dúvida. momento em que ele começa a se cuidar, ele vai contribuir para um Eu trânsito mais tenho humano. conversado muito com os sindicatos dos motociclistas. O Walter e eu Ferreira. digo, o O Walter, Walter. que é uma pessoa que é Parceiro. extremamente qualificado. É um presidente, não estou aqui Vamos trazer o puxando o Walter braço. aqui, né? Vamos trazer Vamos pra trazer o ninguém. Walter, é um ótimo. Não tô, Ele é um parceiro. mas nosso. é um parceiraço que tem essa visão que a gente tem de qualificar os seus associados para quê? Para que ele não tenha que, a todo ano, contar um número X de mortes e pessoas inválidas, perderam perna, E ele tem perderam braço. consciência, né, Carlos? Ele é uma Que pessoa eles precisam muito... também Claro, claro. ter... E é um passado. grande parceiro do Defender a grupo de categoria mobilidade. como ele defende é justamente pregar isto, né? Exatamente. Por exemplo, assim, ó, eu acompanhei a IPTC desde a criação e nós sabemos que a IPTC, né, Vilmar? Nós conversamos muito sobre isso. A IPTC vem mudando de paradigma, mudando de postura e tal. E hoje a IPTC deixou de ser uma entidade fiscalizadora e punidora para ser educadora. Para ser E parceira isso é da uma, comunidade. parceira, isso é uma mudança extraordinária. Aliás, E eu, Silvio, eu eu quero. sou um dos que diz isso, e eu não tenho receio nenhum de dizer, porque quem conhece o trabalho que a gente fez vai entender. A multa tem que existir? Tem. Tem que existir. Não tem a menor dúvida, Evidente. tem que existir, é evidente. A punição é importante. Mas, exato. Mas a educação é fundamental. fundamental. Só para registrar, quantos anos tu ficaste na IPTC, Carlos? Bom, eu tenho entre Secretaria Municipal de Transportes e EPTC, eu fiquei 37 anos trabalhando 37 lá. anos. Me A aposentei Fernanda? lá. 21 anos. 21 anos. Só Experiência para não falta. registrar, exatamente, a experiência e olha a visão moderna que eles estão trazendo para nós aqui. É uma visão moderna, uma visão que desonera, que não pune, que educa. Né? Exatamente. Olha, Tá parabéns junto para com a vocês, viu? sociedade, né? Muito bom. Parabéns. Tô Isso é encantado. integração, quer dizer, é isso que a gente quer do setor público, né? Que o setor público atenda às aspirações com a sua visão, naturalmente, toda, mas uma coisa mais holística, do ponto de vista da comunidade e tal, né? Que são coisas importantes que eu parabenizo a IPTC, principalmente o Diego, né?
O Diego faz um trabalho Diego maravilhoso, Marques. Diego Marques, um grande abraço a ele que nos assiste e tal. E eu acho que a IPTC realmente, ela hoje é uma instituição inclusiva, né? Ela traz a inclusão para a sociedade e tenho certeza que nós vamos achar melhor ainda. Obrigado, Pires, obrigado, Guria, prazer tê-lo aqui, volta mais vezes, né, Fernanda? Muito obrigada. Tá? Volto sim. Um rápido intervalo, nós voltamos já já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.